Aqui a gente já conversou algumas vezes sobre a via sacra, que é para um paciente com tontura e zumbido encontrarem uma resposta de diagnóstico do que causa a tontura, do que causa o zumbido e também de tratamento que seja efetivo. E hoje esse vídeo é para explicar um pouquinho por que isso acontece, né? Essa via sacra, infelizmente, quem mais sofre é o paciente. Mas ela acontece, eu acho que por uma grande dificuldade na formação do otorrinolaringologista, que é o primeiro médico. Então, se você for no neurologista também, vai acontecer isso também com o neurologista, porque geralmente essa sub-área dentro da otorrino, da neurologia, que cuida do equilíbrio, chamada ou de otoneurologia dentro da otorrino, ou de distúrbios do equilíbrio na neurologia, é uma área bastante difícil. É uma área com bastante informação, com bastante volume de conhecimento que é importante e multidisciplinar. Então envolve conhecimentos que o otorrino tem que ter de neurologia, que o otorrino tem que ter de psiquiatria, que o otorrino tem que ter de fisioterapia, que às vezes extrapola a formação básica do otorrinolaringologista e também do próprio neurologista. E é por isso que a maioria dos pacientes, infelizmente, recebem esse diagnóstico quando é de tontura de labirintite e os pacientes com zumbido recebem a informação incorreta de que tem que se acostumar e não tem o que fazer. O neurologista quase não vê os casos de zumbido, né? O zumbido aí, como ele preponderantemente é causado por uma alteração no ouvido, a principal causa é essa, então é mais realmente aí da formação do otorrino. E por que isso acontece? Eu acredito que tem a ver com a formação médica e com a estruturação da medicina em que sempre se procurou preservar a vida e agora a gente quer, além de preservar a vida, gerar qualidade de vida, só que os estudos eles não evoluem tão rápido quando se preocupa com risco de vida e quando a gente se preocupa com uma questão que está trazendo problemas sociais, emocionais, financeiros para alguém, como a tontura e o zumbido podem trazer. Então, acho que vem já lá de trás. E aí acaba que a formação do otorrino geral, o otorrino quando ele faz a formação dele, que é a residência médica, ele tem pouquíssimo tempo passando em áreas de equilíbrio. E tem até serviços de formação que não têm a subespecialização, não tem profissionais com a subespecialização, com esse conhecimento maior na área de equilíbrio, o que prejudica a formação desses otorrinos também, o que acaba gerando desconhecimento de doenças. Quantos otorrinos nunca ouviram falar de TPPP? Quantos neurologistas nem sempre conseguem diagnosticar uma migrânia vestibular adequadamente? Então a gente sabe que tem aí um erro na própria formação, porque essa área de tontura e zumbido ela acaba infelizmente pairando aí um pouquinho de um certo preconceito, talvez, de ainda cair naquele conto de labirintite emocional. Então, acho que tem a ver com um pouco com a formação do otorrino. E por isso que eu e outros profissionais aqui trazemos tanta informação para vocês, né? Para vocês entenderem que existe sim um especialista nessa área. Na verdade, a gente não chama de especialista porque é uma área em que a gente faz uma formação, uma pós-graduação, mas ela não tem um registro de qualificação de especialista. Então, ninguém pode falar que é especialista em tontura e zumbido, ninguém pode falar que a otoneurologia é uma especialidade. Isso ainda não existe até o momento, da mesma forma que não existe o rinologista. A gente chama de rinologista a pessoa que estuda e faz uma pós-graduação específica para nariz, mas infelizmente ainda não tem esse registro de qualificação de especialista. Mas a gente sabe que as pessoas estão estudando e focando naquilo. Eu, Daniela, uma vez que eu foco em estudar equilíbrio e audição, zumbido e tontura, eu deixo de olhar para as áreas de nariz e garganta. Nariz ainda é uma área que eu tenho mais contato, porque envolve ouvido. Garganta é uma área que, quando o paciente quer marcar, minha secretária já avisa, olha, aqui está uma indicação, a doutora não atende essa área de garganta. Essa área de garganta tem as suas particularidades, a área principalmente de voz, de laringe, que eu deixei de olhar, deixei de me atualizar para poder focar especificamente na área de tontura. Então, você está atrás de um profissional por causa de uma tontura e você passou no otorrino geral e ele te deu o diagnóstico de labirintite sem aquelas características conhecidas da doença labirintite, você precisa ir para um especialista.
E aí esse especialista, você vai ver que a consulta é diferente. Geralmente é uma consulta que é longa, porque a gente precisa colher muitos dados das características dos seus sintomas, da evolução dos seus sintomas, de como eles progrediram e sintomas outros. E também o exame físico é longo, né? É ideal, no mundo ideal, a gente examinar todo mundo. Eu, claro, tenho pacientes que eu atendo online que eu não consigo examinar tudo que eu consigo examinar no consultório. E aí eu acabo lançando mão de exames para tentar complementar essa avaliação e conseguir entender esse funcionamento do sistema de equilíbrio desse paciente. Mas quando você vem no consultório, é um exame que é prolongado, a gente leva uns 20 minutos só examinando o paciente. Se tem aí que fazer manobras, demora até mais. Então é importante saber que tem essa área e, infelizmente, é uma área que tem poucos profissionais, que não tem tanto interesse pela dificuldade que existe. É uma área que, como vocês próprios percebem, existe a dificuldade de diagnóstico, porque não tem um exame que vai lá e fala, é essa doença aqui. Não tem. Depende da experiência, depende do tempo de conversa, depende também do próprio paciente conseguir trazer ali aquelas queixas e sintomas, observar as características dos sintomas. É uma área difícil. Eu achei que era interessante trazer um vídeo curtinho explicando por que acontece essa via sacra. E eu acho que, infelizmente, essa via sacra acontece por um problema da nossa formação. Da nossa formação e talvez do interesse da nossa área, também do interesse do tempo do otorrino sentar, conversar, fazer uma consulta com calma, conversar e explicar para o paciente, né? Quantas vezes chegam pacientes aqui que não veem os vídeos, que chegam por indicação, ou encontram o meu site no Google e não leem muitas informações e falam, eu vim porque eu tô com labirintite. E aí eu tenho que desenhar, deixa eu ver se eu tenho, desenho, todas aquelas coisas que eu explico aqui para vocês, eu desenho para o paciente explicando, mais de um desenho aqui. Tudo isso para explicar como funciona o sistema do equilíbrio. E aí, o que está alterado no exame físico desse paciente? Por que eu vou pedir um exame? Por que eu vou pedir outro exame para investigar uma doença? Quais as doenças que podem estar acontecendo ali? Porque primeiro a gente acaba tendo que desmistificar esse termo labirintite, como se fosse uma coisa normal, que dá crise, que ataca, e para a pessoa entender em fazer os exames e também aderir ao tratamento. Eu espero que esse vídeo te faça entender um pouquinho do porquê isso acontece e da importância aí de ir em alguém que entende para tentar encurtar o tempo que você passa sem um tratamento e sem um diagnóstico. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e me avisa se tem algum assunto que você quer que eu traga aqui nos próximos vídeos.